Desde o princípio da literatura de cordel, já se fazem cordéis fabulosos. As fábulas e os contos populares, principalmente os contos populares e posteriormente as fábulas, já fazem parte já do repertório dos cordelistas. O diferencial é que dentro dos cordéis fabulosos, no processo de criação, eu, eu pensei em contextualizá-los, dar um ambiente brasileiro para esses cordéis. E então, por exemplo, quando eu peguei as fábulas de Esopo, como As Árvores e o Machado, O Cão e a Sombra, O Lobo e o Cão, eu reescrevi essas fábulas. Eu não fiquei preso somente às fábulas. Porque geralmente as fábulas de Esopo que passam pra gente, elas são curtinhas. São textos bem curtos e isso não daria nenhum cordel infanto-juvenil, que geralmente o cordelista escreve esse cordel em 16 estrofes. Já um cordel tradicional, folha de cordel tradicional, ele tem no mínimo umas 32 estrofes. E aí eu pensei em fazer essa ambientação. Aí nas Árvores e o Machado, por exemplo, eu coloco as árvores brasileiras. Não existe árvores assim fora dessa flora brasileira, né? E já no Cão e a Sombra, eu, eu já tentei ambientar esse cordel, que ele é bem mais, essa fábula em Esopo é bem mais curta. Então o processo foi eu deixar o essencial, que geralmente a fábula ela está já no clímax, né? E compondo uma história que chegasse a esse clímax. E isso acontece também no Lobo e o Cão, que eu também faço isso, já contextualizo, já coloco ele na cidade, ele vai andar, tudo, os diálogos, e já boto dentro de um contexto da sociedade de hoje que a gente vive. É, no, e esses cordéis, eles têm assim, a tradição vem da Europa, mas a gente tem que lembrar que Esopo era um turco e que a Grécia antiga ela tinha um vasto território e que se aproximava ali do território, o território ali da Turquia. E Esopo era um turco. E interessante que também dentro da tradição dos cordéis, eles já, eles já tinham essas histórias que vinham da Turquia e vinham dos árabes. Aí já parte, por exemplo, para um cordel que eu acho que a gente não fez ainda, o vídeo aí que vai fazer essa semana, que é o Seu Giló e as Histórias Perdidas no Tempo, que já é um outro processo diferente das fábulas de Esopo e também do conto do Urubu e o Sapo, que eu também contextualizei ele de uma forma diferente, mas ele se aproxima muito ao conto popular, que é um conto de origem afro-brasileiro, foi registrado primeiramente por Silvio Romero, esse registro, mas é um conto que vem passado por épocas e em outro vídeo a própria atriz, Cléa Barbosa, já falou muito bem sobre esse conto. E já, já no Seu Giló e as Histórias Perdidas no Tempo, eu já faço um processo assim, um processo de... é uma história de tesouro. Já meu pai contava essa história para mim, aquela história, mas é uma história tipicamente árabe, árabe negra, né? E então ele vem também dessa tradição da literatura de cordel. A diferença é que eu coloco personagens, eu faço uma homenagem que as histórias perdidas no tempo são essas histórias antigas dos cordéis antigos que ficaram perdidas no tempo de hoje, né? E aí vai o Boi de Sete Chifres, a Bela Teodora, que são histórias também, histórias que vêm dessa origem árabe, né? Árabe negra, principalmente. É, já em Dalma e Francisco, já é uma fábula criada por mim, mas ela tem uma fonte, que é a nossa fonte indígena. Porque quando a gente pensa na história da Iara, a história indígena, né?
ela é a própria água. Ela não é uma personagem que é uma sereia. A sereia vem do português. Essa imagem da sereia, o índio não tinha essa imagem da sereia, e que veio da Europa. Então, eu coloco uma personagem, né, que é uma lagoa. Ela é ao mesmo tempo humana, mas ela é uma lagoa. E o rio, que também é um elemento, também que é, né, é humanizado, mas ele continua sendo um rio. E, então essa tipo de narrativa tanto pertence aos indígenas e a fonte poderia ser localizada mais, né, nessa fonte indígena, ameríndia, mas também a fonte de matriz africana, ela também nos traz esses elementos. Já é um cordel, e o cordel Chuva no Mato, que também vai ser feito, também, que já é um cordel que ele é feito dentro de uma quadra, né, de coco de embolada, ele também faz parte dessa tradição, da tradição ameríndia. Então foram vários elementos que eu tentei contextualizar, que eu tentei reinventar, que eu tentei adaptar para a literatura de cordel, com elementos brasileiros e com uma nova narrativa, uma narrativa atualizada, que é exatamente o diferencial que tem dos cordéis fabulosos para outros cordéis fabulosos que já foram criados desde o princípio da literatura de cordel, como atualmente se contam fábulas e escrevem fábulas, principalmente em cordéis que são feitos, direcionados para a educação. Eu acho que é isso mais ou menos o diferencial.